Criando Raízes Cast. Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje o foco é uma descoberta arqueológica que, olha, deu o que falar. Um barco de pesca bem antigo, lá da época de Jesus, que acharam no Mar da Galileia. A gente se baseou num material bem completo sobre esse barco de Jesus da Galileia. Isso aí. E é interessante porque, a gente lê nos evangelhos Exato. que Jesus, os discípulos, viviam para lá e para cá de barco no Mar da Galileia, para atravessar, para pescar, até para pregar para a multidão na beira, né? Era o cenário deles ali. Com certeza. Era o dia a dia. E aí, de repente, em 1986, surge essa descoberta. Uma coisa física que parece conectar direta com essas histórias. Então vamos dar uma olhada nisso. Vamos sim. A ideia aqui é entender melhor como foi essa descoberta, sabe? Quais as características desse barco e o que ele representa de verdade historicamente e talvez até espiritualmente. Tentar ligar esse achado com a vida na Galileia do primeiro século. Legal. E a história da descoberta em si já é incrível, né? Foi em 86, depois de uma seca daquelas, que o nível do Mar da Galileia baixou. Baixou muito. Pois é. Aí dois irmãos, pescadores da região, Moshe e Yuval Olofan, eles viram uma forma estranha saindo da lama, perto de Genezaré. Era o contorno de um barco. Imagina a cena. E a partir daí foi uma correria danada. Tiveram que chamar os arqueólogos super rápido. É mesmo. Sim, eles tiveram só 11 dias e noites trabalhando sem parar, com todo o cuidado do mundo, para desenterrar e tirar o barco antes que a chuva voltasse e o lago enchesse de novo. Nossa, que tensão. Muita. E olha, é bom a gente já esclarecer, né? Esse apelido Barco de Jesus, ele vem da datação, por ser do século I. Não tem nenhuma prova de que Jesus ou os discípulos usaram esse barco especificamente. É pela época mesmo. Entendi. Faz sentido esclarecer. Mas essa urgência toda, fascinante. E o barco em si? O que descobriram sobre ele? Então, recuperaram uma boa parte. Uns 70% do casco. Ele mede mais ou menos 8,8 metros de comprimento por uns 2,5 de largura. Grandinho até. Para um barco da época, sim. E o mais legal é a construção. Usaram vários tipos de madeira, cedro, carvalho, e ele estava cheio de remendos. Remendos? Como assim? Reparos mesmo, visíveis. Isso mostra que o barco foi muito usado por bastante tempo. Iam consertando para ele continuar navegando. E a técnica de construção é aquela de encaixe, espiga e cavilha. Ah, espiga e cavilha. O que é isso exatamente? Parece coisa de especialista. É uma técnica de marcenaria antiga, mas bem eficaz. Basicamente, você tem uma peça de madeira, com uma pontinha, a espiga, Certo. que encaixa perfeitamente numa fenda, a cavilha, em outra peça. Cria uma junta super forte. E ainda reforçavam com pregos de ferro. Isso tudo, mais os reparos, mostra que eles eram, habilidosos e precisavam aproveitar tudo que tinham. Entendi. Bem engenhoso e econômico, né? Reaproveitavam ao máximo. E a idade? Como tiveram certeza que era daquela época? Confirmaram de duas formas principais. Primeiro, teste de radiocarbono na madeira mesmo. E segundo, analisando coisas que acharam dentro e em volta do barco, tipo pote de cerâmica, lamparinas. Ah, os objetos ajudaram. Exato. E tanto a madeira quanto a cerâmica apontaram para a mesma época, entre 50 a.C. e 50 depois de Cristo. Bem ali, no período de Jesus. Mas aí veio outro desafio enorme: preservar essa madeira toda encharcada depois de séculos debaixo d'água. Nossa, imagino. Devia se desfazer fácil, né? Como fizeram? Foi um processo longo, bem meticuloso. Usaram uma substância chamada polietileno glicol, o PEG. Pensa nele como, tipo uma cera sintética. Será? Eles foram substituindo a água dentro da madeira por esse PEG bem devagarinho ao longo de anos, porque se a madeira secasse ao ar livre, ela ia simplesmente encolher, rachar, perder a forma toda. O PEG entrou no lugar da água e estabilizou tudo. Que trabalheira! Anos nisso? 7 anos, acredita, num banho químico constante. Uau! E sobre o uso dele? No dia a dia, quem andava num barco desse? Olha, comparando com outras fontes, tipo os textos do historiador Flávio Joséfo, que viveu ali na época... Ah, sei. Joséfo? Isso, ele sugere que um barco desse tamanho teria uma tripulação básica de 5 homens, 4 remando e um no leme, cuidando também da vela, né? 5 pessoas. O básico para operar.
Mas o Joséfo também menciona que esses barcos de pesca na Galileia podiam levar até umas 15 pessoas. 15, nossa! Dependendo da necessidade, para transporte ou talvez em situações específicas de pesca. Isso dá uma ideia da capacidade deles. Não eram navios, claro, mas barcos de trabalho fundamentais. 15 pessoas. Olha, isso muda a imagem, né? Porque aí a ideia de Jesus e os 12 discípulos juntos num barco desse tipo fica super plausível. Exatamente. Bate certinho com as cenas dos evangelhos, tipo Mateus 8:23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. A capacidade confere. Confere sim. E onde ele está hoje? Depois desses 7 anos de tratamento. Boa pergunta. Onde a gente pode ver essa relíquia? Ele está em exibição permanente lá em Israel, no centro Yegal Alan, fica num kibbutz chamado Ginosar, bem na margem do Mar da Galileia. Montaram uma estrutura especial para ele. Que legal! No lugar certo, então. Sim. E o legal é que a descoberta permitiu até construir réplicas bem fiéis, o que ajuda a gente a entender ainda mais como eram as embarcações da época. Assim, ele é mais que só uma curiosidade, né? Ele materializa aquele mundo simples, trabalhador, que a gente lê nos evangelhos. Mostra a tecnologia que eles tinham, as limitações também. Então, o significado maior não é nem ser da época de Jesus, mas ser um exemplo real da vida daquela época. Das ferramentas, do cotidiano, das pessoas comuns que viviam ali. Exato. Incluindo os primeiros seguidores de Jesus, provavelmente. É como poder tocar um pedaço da realidade deles. Ajuda a gente a visualizar, né? Tira um pouco do abstrato das histórias. Com certeza, ele não é só um artefato no museu, é quase uma testemunha silenciosa da vida e, quem sabe, de momentos bem especiais lá na Galileia do primeiro século. Resumindo bem, então, esse barco velhinho é uma janela fantástica para o mundo e para o dia a dia da Galileia na época de Jesus. Um elo que a gente pode ver e quase tocar. Sem dúvida. E sabe, isso me faz pensar. Esse barco simples, todo um remendado, feito com madeira comum, sobreviveu 2 milênios para contar um pouco da sua história. Verdade. Fica a pergunta, né? Quantas outras histórias, talvez até mais importantes, estão guardadas em objetos do dia a dia daquela época? Coisas que viram momentos cruciais, mas que nunca vão falar. É pensar no peso da história que está escondido nas coisas mais humildes. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.